números impressionam. Segundo dados do IPEA, o Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica Aplicada, a quantidade de idosos no nosso país cresceu mais de 10 vezes nos últimos 50 anos. Eram 3 milhões de brasileiros em 1950 e hoje somam mais de 30 milhões. Já de acordo com o IBGE, os idosos são quase 20% da população brasileira e esse índice tende a crescer nos próximos anos. O motivo está no envelhecimento populacional. Esta professora, que é pesquisadora e mestre em gerontologia social, área do conhecimento que estuda os idosos, reforça que com uma maior expectativa de vida, o Brasil vem sofrendo mudanças na base social, com o aumento gradativo dos idosos na população. Esse fenômeno é relativamente novo e impõe desafios aos gestores públicos, principalmente no que tange o planejamento urbano das cidades. Segundo ela, é preciso pensar no futuro e criar políticas públicas que promovam a inclusão e a acessibilidade da pessoa idosa. No aspecto de estrutura da cidade, a gente precisa pensar em relação à acessibilidade. Do ponto de vista das políticas sociais, das políticas públicas, né, eu penso que as famílias devem ser amparadas financeiramente, amparadas psicologicamente e socialmente, porque cuidar de uma pessoa idosa é extremamente trabalhoso, né? E é importante que a gente cuide dos nossos idosos, porque afinal de contas eles que construíram essa vida, essa sociedade que a gente tem e usufrui até hoje. Para propor políticas públicas eficientes, é necessário também conhecer a realidade do idoso no país. Aqui em São José, por exemplo, segundo a Prefeitura, o município soma mais de 100 mil idosos, o que equivale a cerca de 14% do total de habitantes. Alguns direitos e acessos já vêm sendo praticados, como atendimentos preferenciais e políticas de promoção da saúde. Ainda assim, segundo a pesquisadora, é necessário avançar mais. É preciso preparar a população para o envelhecimento e garantir o convívio sadio entre as diferentes gerações, incluindo a família. As cidades também devem oferecer meios de incentivar a autonomia e independência dos idosos e capacitar profissionais de diversas áreas para melhor atendê-los. Uma outra questão que eu acho que é bastante importante também é na área da educação, que todas as profissões, todos os profissionais tenham uma formação na área do envelhecimento, né? Porque nós estamos envelhecendo, o fenômeno da longevidade, como eu disse, é um fenômeno novo. Nós estamos aprendendo a ser idosos, estamos aprendendo a cuidar de pessoas idosas, estamos aprendendo a conviver com pessoas idosas. E o planejamento das cidades também revela outros desafios quando o assunto é o envelhecimento populacional. Especialistas recomendam que os municípios devem oferecer ferramentas sociais e de infraestrutura para atender também os idosos em vulnerabilidade ou que não conseguem mais ter autonomia e independência. Para os vereadores que compõem a Comissão de Planejamento Urbano da Câmara, este é um tema em constante debate. Segundo os parlamentares, São José dos Campos oferece diversos instrumentos públicos voltados exclusivamente para ampliar a qualidade de vida dos idosos, e o Legislativo tem apoiado políticas de inclusão e cobrado melhorias. Nós temos no nosso município diversos locais onde os idosos fazem a sua prática esportiva, os seus cuidados de saúde, ou seja, onde eles passam a vida deles e utilizando esse espaço para o bem dessa população. A Comissão de Planejamento, aqui pela Câmara Municipal, contribui quando chega projetos de lei do Executivo, ela pode dar parecer, beneficiando ainda mais esses projetos, melhorando ainda mais esses projetos, porque o fim de tudo isso é atender bem a população da terceira idade, os idosos do nosso município. Nós temos hoje as casas dos idosos, nós temos hoje as academias ao ar livre, nós temos diversas situações que favorecem o idoso a ter uma qualidade de vida melhor. Mas precisamos avançar. Nós temos diversas calçadas muito irregulares, né? Por falar em calçadas irregulares, nós temos um problema que são árvores
com um tamanho grandioso, plantado em calçada, que vai estourando as calçadas e trazendo realmente uma insegurança para, principalmente, os idosos. Lógico que é para todo, mas o idoso tem mais dificuldade. Temos muito por fazer e eu tenho certeza que a nossa cidade vai avançar, né, cada vez mais no sentido de deixar o idoso numa condição bem melhor para ele ter uma qualidade de vida da qual ele merece. A Comissão de Planejamento sempre, né, preocupada com essa realidade, né, cobrando uma cidade com acessibilidade, né, não é só voltada ao deficiente físico, também acessibilidade voltada ao idoso, que tenha rampas de acesso, que tenha a calçada livre, né, de postes e de árvores, para que o idoso possa se locomover rapidamente, né, com uma fluidez tranquila. Ainda segundo os vereadores, a Comissão de Planejamento está atenta à situação dos idosos e em constante discussão com o poder público a respeito de alternativas para garantir maior acessibilidade, seja na área da mobilidade ou por meio de serviços ou saúde. A Câmara, através da Comissão de Planejamento, ela já tem atuado muito na questão principalmente de mobilidade urbana, atendimento aos idosos, também na questão da saúde, com a Casa dos Idosos, atendendo bem essa população, ou seja, várias políticas públicas desenvolvidas através do Executivo, com o apoio da Câmara em favor dos idosos, sempre será muito bem-vinda e nós aqui, através da Comissão de Planejamento, vamos estar muito atentos a isso e contribuindo cada vez mais para que essa população possa ser bem atendida e bem assistida pelo poder público. Quando a gente fala também de uma cidade com acessibilidade, São José já está à frente de muitas cidades no quesito de acessibilidade, mas a gente sempre cobra, porque como vereador, né, a porta de entrada das reclamações, das solicitações do munícipe, a gente sempre recebe um pedido ou outro para orientar a secretaria a fazer esse serviço para que a cidade possa ser inclusiva para os idosos. É uma cidade que está bem à frente de outras cidades no sentido de mobilidade, né? No sentido de ofertar para o idoso algo assim bem mais, vamos dizer assim, completo para que ele possa ter uma qualidade de vida. Vejo que a gente não está assim tão aquém daquilo que nós precisamos estar, mas vamos com certeza avançar com isso. Mas para a pesquisadora em gerontologia, além de melhor infraestrutura e políticas públicas de cuidado e proteção, para pensarmos um futuro que inclui o idoso, é preciso também assegurar a participação da população idosa nos debates que envolvem as decisões de uma cidade. Participação, né, é ter cadeiras de assento nos conselhos, junto aos conselhos, conselho de planejamento urbano, de decisões sobre as cidades e todas as políticas que a gente puder imaginar, né, ter uma pessoa idosa representando a população idosa é fundamental. A participação ela é muito importante.